Boa noite a todas, todos, Vitor. É um prazer estar com vocês aqui. Aproveitando então que tem gente nova, vou falar bem rapidinho, que eu não sei se era isso que eu ia falar, mas eu vou aproveitar para desejar boas-vindas e contar para vocês que esse é um grupo colaborativo, é uma comunidade de pessoas que se interessam pelos mesmos assuntos, pela psicopedagogia, pela aprendizagem, pela leitura, escrita, e então a gente se reúne sempre, né, para trocar experiências. Hoje a gente vai fazer a nossa primeira conversa entre especialistas com a Márcia Irene. A Márcia já era uma participante antiga aí do nosso grupo. Na semana anterior, a gente teve uma supervisão interativa. Então, quem é novo também fique sabendo, acompanhe a gente. A minha sugestão é que vocês sigam a gente no Instagram, que a gente vai colocando lá sempre o calendário do mês. São 2 eventos no mês, gratuitos, com esse objetivo, com esse intuito de trocar experiência. Hoje, então, o nosso tema, um tema que brotou no próprio grupo, né? No comecinho do ano a gente falou sobre tutoria, muita gente foi falando sobre isso, e a gente quer dar voz às pessoas do grupo, a gente não queria só falar, eu e a Val, a gente começou assim, mas não é nosso objetivo, a gente quer que todo mundo do grupo possa falar. Então, a gente convidou a Márcia Irene, que tem um capítulo escrito sobre isso. Vou apresentar a Márcia, que é psicopedagoga, atua na clínica e em domicílio, está cursando fonoaudiologia, é colaboradora do Nani, que também é um lugar querido por muitas de nós aqui, né? Foi o lugar onde eu e a Val nos conhecemos. E a Val vai apresentar a Irene. A gente já trabalhou de perto, eu e a Irene. A Irene foi tutora de um cliente meu durante a pandemia, né? Fez um trabalho super legal. E aí, de repente, eu abro o livro e vejo que ela escreveu, junto com a Márcia, né? Elas escreveram um capítulo sobre tutoria. A Irene é educadora, psicopedagoga. Ela já trabalhou como professora de educação infantil e de língua inglesa e já trabalhou como tutora também, né? Ela foi colaboradora do Nani e atualmente ela está na coordenação pedagógica do PROS Educacional e ela é gestora administrativa do projeto Pela Primeira Infância. A gente está muito feliz de receber as duas aqui. Vai ser uma conversa, é a primeira vez que a gente vai fazer essa conversa. Então, como é que ela vai funcionar? A Márcia e a Irene, elas vão apresentar o tema para vocês. É o capítulo que está no livro. Depois, quem tiver interesse pode ler mais. Mas, assim, elas vão apresentar mais ou menos uns 20 minutos. Depois disso, é conversa. Então, os microfones vão estar liberados. A única coisa que a gente pede é que vão levantando a mão. A Raquel, eu e a Fê vamos tentar colocar na ordem, mas é para a gente conversar mesmo. Bom, o que a gente bolou um roteirinho para poder estruturar a conversa, mas óbvio assim, tá? Microfones abertos para quem quiser perguntar. Então, só para vocês entenderem, assim, a Irene e eu, a gente se formou lá no Mackenzie e a gente foi convidada pelo time do Mackenzie para escrever esse capítulo. E a Irene já fazia um trabalho de tutoria e eu estava fazendo um aprimoramento em hábitos de estudos e rotina no Instituto Par. Então, a gente juntou essas duas informações, esses dois aprendizados, para escrever o capítulo. E aí, a gente queria, então, falar um pouquinho sobre a importância, né, da tutoria no contexto da aprendizagem. Depois, por que a gente precisa criar hábitos de estudos, né, como uma forma de trazer uma, assim, uma rotina para o estudante, para que ele consiga desenvolver o hábito. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as metas SMART, que a gente utilizou no capítulo, que é uma forma de estruturar o atendimento. E aí depois a Irene também vai contar para a gente um pouquinho sobre o caso que a gente colocou no livro. Irene, quer falar um pouquinho sobre a tutoria, então? Pode ser, Má. Gente, quero agradecer, é um prazer muito grande estar aqui. Esse convite chega bem quentinho no coração, porque, de fato, como a Valéria falou, né, tive a oportunidade de ser tutora da equipe dela
E a Fê e eu já nos conhecemos de longa data lá no Instituto ABCD, onde eu atuei por mais de 7 anos. Enfim, é um privilégio, é um prazer. Eu acho que vai ser um sucesso esse espaço de conversa, é sempre muito importante, né? A gente vive nosso dia a dia, né, de forma muito solitária, às vezes nas clínicas, e eu sei que já tem esse primeiro espaço que a Fê explicou, que é um espaço de discussão de casos, que funciona de uma maneira e de um recorte diferente, que assim é o propósito, né, para a gente aprofundar mesmo e aprender com o exemplo que está sendo ali discutido. E isso traz inputs assim riquíssimos. Eu acho que pelo Nani a gente tem muito essa prática, né? Claro que de casos ali discutidos em grupo, que é um pouquinho diferente, mas eu acho que é muito enriquecedor. Acho que quanto mais pessoas tiverem o prazer e o privilégio de estar aqui, com certeza vão aprender e crescer muito com a oportunidade. E aí, voltando aqui para esse momento, a ideia é essa mesma que a Márcia falou. Queria agradecer a Márcia ter topado essa empreitada, afinal de contas foi um convite que veio e a gente, como assim, um desafio, né? Escrever um capítulo, eu acho que para muitas de vocês deve ser uma pensar, meu Deus, como fazer isso? E a gente, quando teve o convite, falou a mesma coisa, não vamos dar conta. E foi bom que, sendo feito, né, a mais mãos e a gente pensando juntas e construindo, e teve todo um cuidado também, né, dos organizadores do Mackenzie, dar todo o suporte. Então, foi muito prazeroso também, né, caminhar e aprender com esse processo. Então, dividindo aqui um pouquinho com vocês esse olhar do que é, né, essa tutoria e hábitos de estudo, a gente fazendo as pesquisas e como a Márcia explicou, né, vivendo na prática, esse papel do tutor é alguém que está ali para conduzir aquele processo de aprendizagem para além da parte de acompanhamento psicopedagógico. Então, na minha experiência, eu sempre contei com profissionais da psicopedagogia. Aí vocês vão dizer, puxa, Irene, você é psicopedagoga trabalhando com psicopedagogos para fazer tutoria. Sim, e foi fantástico, porque é diferente, né? Você está na casa do indivíduo, você entender as dinâmicas familiares, você entender o que está por trás de uma recusa ali em fazer uma atividade ou de uma postura. Então, é toda uma construção, e eu falo isso com a Márcia ao longo do capítulo, do quão importante é esse relacionamento, né, do tutor que está fazendo o acompanhamento com o psicopedagogo que está conduzindo aquele caso, porque só assim a gente tem melhores oportunidades de atingir um objetivo que é o aluno de fato desenvolver na plenitude. Então, a gente entender onde estão as fragilidades, que a Carolina Pisa, né, uma pessoa também muito querida aqui de todos nós, que é uma neuropsicóloga, ela fala, o indivíduo que a gente está ali atuando, ele em geral, quando chega para a gente por alguma questão, é bem pelas dificuldades, mas a gente não pode esquecer que ali também existem muitas habilidades, né? Então, ele sabe, ele consegue fazer muitas coisas. Então, eu acho que a minuciosidade da tutoria está nesse olhar daquele indivíduo com as atividades que vão sendo desenvolvidas. Então, eh, a gente entra na casa, a gente convive, passa, né, a ter ali um pedaço desse dia a dia do aluno. E a questão de hábitos de estudo, embora seja algo que está posto e é algo que a escola vem tentando, eu percebo, porque sou mãe de uma adolescente, um pré-adolescente, mas a escola ela vem se esforçando nos últimos anos para colocar a questão dos hábitos de estudo como algo que a escola também faz um convite e reflexão para a família e para os alunos. Então, a pandemia teve aí, eu tive também a oportunidade de ver meu filho se alfabetizar na pandemia em casa. Eu acho que a construção da escola com a família tem sido muito positiva, mas ainda, claro, existe uma lacuna, especialmente para quem ainda tem mais dificuldade, né? Que são muitos dos casos que a gente acompanha. Então, o quão importante é, e nisso a Márcia trouxe muitos inputs, de você ajudar nessa construção, né, desses hábitos de estudo. Então, planejar uma agenda, trazer impressos já, quer seja comprados em papelaria, quer seja impressos hoje em dia com facilidades como o Canva, né, que você traga uma semana para que o aluno vá pontuando os seus horários e você vá reforçando o quão importante é ele chegar da escola e ter uma rotina que inclui os estudos diariamente. Aí vocês vão dizer,
é desafiador também, né? Porque o aluno, ele, na verdade, funciona à medida que a escola gera demanda. Então, é responder a lição de casa, é responder um período de provas quando tem a prova. Então, esse estudo prévio, talvez um pouco, e eu arrisco dizer aqui, cultural nosso, né? Da gente deixar empurrando ali para o último momento, faz parte daí de um consciente coletivo, talvez. Mas eu acho que o convite é esse, né? O convite é olhar para essas questões. Então, para a gente utilizar nesse dia a dia com o aluno, nesse espaço que nos é dado, para construir e reforçar, né? Então, esse é um hábito que você acaba construindo, reforça, e assim sucessivamente a gente caminha para um êxito. Só um pontinho, Irene, assim, e o quanto é importante, assim, a oportunidade que um tutor tem de estar perto da criança e entender como aquela criança aprende, né? Porque na escola é passado, as matérias são passadas e tal, mas não necessariamente a forma como está sendo conduzida a educação na escola é a melhor forma para aquele indivíduo aprender. Então, assim, o como aprender é muito importante no papel, assim, do tutor, do psicopedagogo também, obviamente, de todos nós, né, profissionais de aprendizagem da educação, porque isso faz muita diferença na hora de você estabelecer, inclusive, metas que depois a gente vai falar um pouquinho. Exato. Então, chegando aí nessa fala da Márcia, eu acho que o nosso capítulo teve muita provocação por parte da Carola, né, de como a gente ia trazer esse olhar como um todo. Então, depois, quem tiver de fato curiosidade, eu acho que a gente já disponibilizou aqui no grupo, mas podemos disponibilizar de novo. Foi esse cuidado de explicar um pouquinho sobre assuntos que a gente não retoma agora, que na verdade, foi mais contextualizar, né, a questão da psicopedagogia, a questão desses papéis, e olhar nessa forma, essa coleção, inclusive, que são 3 volumes, ela menciona um pouco dessas metas SMART em mais 2 outros capítulos, se não me engano, mas aqui o nosso olhar ele foi mesmo para tentar ser o mais assertivo, né, nesse processo da gente estar em casa, porque senão, por outro lado, um tutor corre muito o risco de viver apagando os incêndios das tarefas que vêm ali de última hora ou da prova que surgiu, né? Isso, eu não vou dizer para vocês que não seja comum, né? Acaba acontecendo, a família se fragiliza como um todo, né? O aluno fica muito preocupado e precisando, às vezes, né, de algumas demandas, mas é importante até para que a gente tenha, de fato, um êxito no todo, né, uma melhora como um todo, é a gente insistir nessa questão de que, aí eu vou deixar a Márcia falar um pouquinho de cada uma das palavrinhas aí, das letrinhas da sigla, mas o que são essas metas e como a gente depois aplicou nesse caso. Então, a gente optou por trazer essa referência da metodologia, né, que são as metas SMART, como uma forma de organizar, de facilitar o trabalho do profissional que vai trabalhar com a criança. Então, a gente utilizou como base, né, as metas SMART, e onde ela traz 5 pontos para que você possa traçar sua estratégia. Então, a primeira coisa é definir de uma forma bastante clara, né? Então, vou falar todas primeiro, então são metas específicas, que sejam mensuráveis, que sejam alcançáveis, que sejam relevantes, e em que tempo que você vai poder aplicar essa metodologia. Então, quando a gente fala das metas específicas, né, a gente precisa definir as atividades de forma bem clara e detalhada, e essas metas, normalmente, a gente pode definir também junto com a criança, né, com o estudante e tudo, a gente não precisa simplesmente levar pronto, e a gente pode também fazer junto com eles. A importância delas serem mensuráveis e que sejam depois alcançáveis é para que sempre a gente busque a questão do reconhecimento para a criança, né, um reconhecimento positivo, sempre positivo, mesmo que não alcance 100% do que a gente espera dentro de uma atividade, mas ela precisa ser positiva sempre para a gente buscar sempre a criança de uma forma motivada, deixar com que a criança se motive, né, porque a motivação está 100% relacionada à aprendizagem também, que é muito importante. E, lógico, as metas têm que ser alcançáveis, né, porque senão a frustração é generalizada.
Então, tem que ser muito fácil de ser medida, e a gente pode dividir essas metas, porque, assim, dentro de todas as atividades que um estudante tem, ele tem atividades que são feitas de curto prazo, e tem atividades que são feitas em longo prazo. Tem atividades mais fáceis e tem atividades mais cansativas. E isso pode ser dividido, porque aí quando você fala de relevância, né, que é o quarto tópico da meta, você define a relevância baseado no prazo de entrega da tarefa. Então, isso sempre tem que estar bem desenhadinho, porque não adianta, de repente, tem uma coisa muito fácil para ser feita, mas que ele só tem que entregar daqui a um mês. Então, aquilo não é o mais importante para o momento. E mostrar, e conversar, e explicar também para a criança por que precisa ser feito dessa forma, né? E definir um horário, que aí vai junto com hábitos e rotina, que é um horário para que a criança estabeleça como regra um horário para ter todos os dias e o tempo que ela vai usar para realizar cada atividade. Que também não pode ser cansativo demais para a criança, normalmente, assim, dos atendimentos que eu faço, a criança estuda 1 hora no máximo. E final de semana não estuda se não tiver nada muito importante na segunda-feira. Se tiver uma prova que seja de extrema importância, óbvio, ela já vai estar estudando um pouco sobre a matéria, mas aí tem criança que prefere no domingo dar uma repassada no que estudou. Então, as metas, assim, de uma maneira muito simples, é colocada dessa forma. E uma coisa, assim, bastante importante também, como trazer isso de uma forma que seja muito gostosa e prazerosa para a criança. Então, assim, as atividades, né, que vão ser feitas, mesmo baseado nas matérias, que nem sempre são muito fáceis para a criança, mas, assim, trazer de uma forma lúdica até, se for possível, né, mas que seja gostoso. E uma coisa que eu aprendi também lá no curso de hábitos é você entender um pouco sobre o que motiva aquela criança. Isso é muito importante, assim, e o como você vai reconhecer o trabalho que a criança fez, e sempre botando a criança para cima, independente do resultado, que pode não ser muito importante. E o outro ponto bastante importante, que o tutor pode ajudar fornecendo, não fazendo pela criança, mas fornecendo novas estratégias que ele pode desenvolver para aprender. E aí depois, um outro ponto também, que aí o Velasco fala muito, que é sobre a modelagem, né? Assim, não é que o tutor tem que saber 100% da matéria que está sendo trabalhada naquele momento, né? Então, às vezes, ele não tem o conhecimento 100%, mas ele tem como trazer informações que sejam importantes para despertar ainda mais o estudante para aquela matéria. Seria mais ou menos isso. Você quer contar um pouquinho do caso, Irene? Quero pegar um gancho na sua fala. Eu acho que essa Tá. questão da modelagem, eu vivi muito na prática e com exemplos, né? Então, em algumas circunstâncias, você encontra alunos que não sabem fazer um resumo, ou que não sabem fazer uma resenha, ou que têm dificuldade em ler um texto. Então, o que a gente trata muito quando tem a sorte, né, e a chance de, por exemplo, o trabalho que foi feito em parceria entre a Val e eu, é que você volta e fala, olha, tá essa circunstância acontecendo, como é que a gente pode pensar nisso, né? Eu pensei dessa forma, você acha que, né, funciona dessa maneira? Podemos testar, né? E essa modelagem nesse sentido, com essa validação ainda, né, que fica ainda mais melhor orientada e mais bem aplicada, eu acredito, mas que de repente, você mostra para o aluno não como fazer de tirar dele, mas falar, e se você fizesse assim, né? Já pensou? E se você pegar esse livro, procurar esse caminho, ou esse livro está muito extenso, o que que a gente pode fazer? Porque solução, geralmente, o aluno tem, né? O que ele vai precisar é o que a gente muito fala na educação de um contorno, né? Então, ele vai querer sempre o atalho mais fácil de todos. Então, você deixa ele mostrar essa solução e você usa, né, ali o teu papel de modelagem de falar, tudo bem, isso é um caminho, mas não é o único. O que mais a gente pode, né, pensar em fazer? E assim sucessivamente, encontrando, claro, quando é possível o que a Márcia falou,
usando meios lúdicos é sensacional. Então, a gente teve a oportunidade de fazer, nesse caso que a Valéria comentou, fazia muito bingo, fazia muito jogo da velha, trazia muita imagem, trabalhava muito os sons das letras, porque era uma questão de uma intervenção também em língua inglesa, então tinha uns pontos aí sensíveis, chaves, mas o que eu acho mais bacana mesmo dessa oportunidade é você conseguir estar ali no dia a dia e ser essa modelagem que traz uma referência, né? Então, às vezes na primeira não sai, na segunda não sai, na terceira você vai percebendo que por até a questão da própria neuroplasticidade, né? Você vai testando e os caminhos vão lá e uma hora, né, a gente consegue identificar que aquela alternativa veio do próprio aluno, né? Você não só convidou a reflexão, mas já é uma escolha dele com base nos exemplos, né, que foram discutidos anteriormente. Falando aqui do caso especificamente, a gente então teve uma aluna na época com 8 anos, a queixa, a gente trouxe algumas das queixas, né? Então, uma delas era a dificuldade na aprendizagem de conceitos matemáticos. A gente estabeleceu, então, como meta para essa queixa, dificuldade, ajudá-la a compreender o conceito de unidade, dezena, centena e aplicar na prática através de contas armadas de subtração e adição. Qual foi aí a técnica, né? O que que a gente, olhando para essa queixa, desenvolveu esse planejamento, essa intervenção. Então, usamos muito material concreto, material dourado, nosso velho conhecido, trouxemos EVA, enfim. E aí fomos explorando o conceito da reta, a questão de localizar esses números na reta, dividir as atividades. Isso sempre foi uma orientação que eu troquei muito com a Carola, que é você sempre pegar um processo que é complexo e dividir em etapa menor, né? Então, isso na prática do dia a dia ajuda muito, porque daí o aluno vai somando essas partes menores e quando a gente se dá conta, já chegou ali naquele todo que era mais complexo. E, enfim, a gente foi procurando escolher temas e conteúdos que motivassem, tem esse fator da motivação que a Márcia citou há pouco, né? Então, não importa ali, na época, agora eu confesso para vocês que já faz um tempo, eu não me lembro exatamente, mas como a minha abordagem no momento da chegada é muito uma pesquisa sobre quem é aquele indivíduo, toda a informação na chegada da tutoria que eu faço, de entender do que gosta, o que faz com frequência, são sempre os ganchos que eu vou me utilizando para trazer fazer essa conexão ainda mais com significado, né, para essa prática ali do que a gente está trazendo no dia a dia. E a gente daí foi com isso aumentando progressivamente o tamanho e a complexidade do exercício, como um pouco de resultado, né? O que o progresso trouxe. Ela realmente avançou na compreensão dos conceitos e ela foi aplicando nas lições de casa esse aprendizado das contas armadas, que no começo ela realmente tinha muita dificuldade. Claro que tinham dias de maior cansaço, ela vinha de uma escola bilíngue, então a carga horária dela era uma carga horária estilo escola americana mesmo, que sai 3, 4 horas da tarde. Então, ainda foi caso de atendimento em pandemia, então a gente fazia nos intervalos das aulas dela, então, quer dizer, era mais uma atividade, mas ainda assim a gente foi administrando nessa rotina e ela precisava muito de estímulo externo. Então, de fato, assim, sentar com alguém e fazer as atividades fazia toda a diferença para ela. Então, nós procuramos, dentro dos nossos atendimentos, né, aprimorar esquemas visuais para ajudar. Então, sempre a gente trabalhava no mesmo lugar, na escrivaninha dela, então a gente colocava coisas que ajudassem visualmente, né? Então, um pouco dessa, que eu brinquei que o Canva ajuda hoje em dia, mas é colocar mesmo essas rotinas e hábitos de estudo visíveis para que isso vá sendo reforçado. A gente, enfim, pode falar um pouco mais das duas outras frentes, mas eu sei que a gente está chegando na metade do nosso caminho de conversa e eu queria dar a chance de vocês também se colocarem, de fazerem, né, perguntas, tirarem dúvidas. Então, se for o caso, a gente segue um pouquinho mais, mas eu acho que está em tempo, né, da gente fazer essa troca e ouvir um pouquinho de vocês. Então, fiquem à vontade.
E eu já queria falar uma coisa. Eu acho que vocês falaram uma coisa muito importante, né? Aliás, vocês falaram várias coisas importantes. E eu queria colocar o quanto a tutoria ela é diferente do professor particular, do especialista, porque a tutoria ela vai olhar o aprender, que é o que o psicopedagogo faz, né? O olhar como aquela criança aprende, quais os recursos que ela tem e o que ela precisa desenvolver. E só que sempre ligada ao conteúdo escolar. Então, acho que a tutoria ela tem um lugar que não é o do professor particular e que não é o do psicopedagogo na clínica, né? Então, eu acho muito importante isso. Uma outra coisa que me fez trabalhar com tutores, que me fez sentir a vontade, a necessidade de ter tutores, um era isso, ajudar o meu trabalho psicopedagógico, que eu não tinha noção que ia ajudar no olhar da família. Só depois que as minhas tutoras foram para as casas, é que eu comecei a perceber como elas traziam informações e olhares que eu não tinha só atendendo a criança. Então, acho que isso foi uma surpresa boa. É, mas uma outra coisa que ajuda é que, assim, o nosso trabalho psicopedagógico na clínica, psicopedagogia dinâmica, ela tem um tempo diferente do tempo da escola, do que a criança aprende, do resultado que ela precisa trazer na escola. E a tutoria, ela vem para ajudar a acelerar isso, porque a gente tem crianças, adolescentes que entram no trabalho psicopedagógico e precisam do resultado bom, imediato, porque elas estão quase desistindo de aprender, elas estão quase achando que elas são incapazes. Se a gente pega um adolescente que se acha incapaz, uma criança, a gente ainda tem um tempo ali, mas o adolescente, então a tutoria ela vem para acelerar o nosso trabalho, né? Vem complementar e acaba acelerando. E só mais uma coisa, uma outra coisa que me fez pensar na tutoria é que às vezes eu percebia que eu já tinha um cliente que estava pronto para uma alta psicopedagógica, mas não estava pronto para uma autonomia, para ficar sozinho no processo de aprender. E aí a tutora entrava nesse processo de terminou o processo psicopedagógico, estou quase criando aquela autonomia, mas se a criança perder alguma coisa, se ela se der mal nesse sentido, meu, ela não está preparada para isso. Então, tem a tutora ali. Então, eu acho que a tutoria, ela é um trabalho muito, muito, muito importante, né? Nesses dois sentidos, no meu fazer, eu vejo que isso é muito importante. Então, minha colocação, alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Senão a gente vai perguntando mais coisas para elas. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Vocês duas, né? A Irene eu sei um pouquinho mais, porque a gente conversava bastante, né, com as tutorias, mas quero fazer para a Márcia também. Vocês também sentem isso? Como agrega, no trabalho psicopedagógico? Da gente, né? No trabalho clínico. Não que o de vocês não seja psicopedagógico também. Eu acho que agrega muito. Até você falou um ponto bastante importante, assim, sobre a questão do ambiente, e a Irene também tinha citado isso. Eu faço atendimento domiciliar também quando é perto da minha casa, e eu mesclo um pouco dessa coisa da psicopedagogia, baseado nas avaliações que ou eu recebi ou que eu vou fazer, e eu mesclo um pouco com o papel da tutoria. Não muito, mas um pouco. E assim, é impressionante como o ambiente, né, da casa mesmo da criança, quando a gente tem esse conhecimento, como a gente consegue modelar esse ambiente para um ambiente promissor, assim, de estudo, né? Eu vou citar um exemplo de uma casa que eu fui, uma pré-adolescente com 13 anos, e ela tinha um quarto de uma criança de 5 anos de idade. Foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção, assim. E aí depois, obviamente, né, em conversa com os pais, a gente conversou, eu falei um pouco sobre essa questão do quarto, tal. Eles reformaram o quarto em um mês da criança.
porque eu falei do que ela estava precisando e que estava um pouco infantilizado para a idade dela, o quarto, e né, que ela já estava numa outra fase e tal. E foi muito legal. E ela, assim, e o quarto novo, olha que coisa tão simples, assim, trouxe tanta motivação para essa menina, porque aí ela ganhou um notebook novo, é uma família bem financeiramente, graças a Deus, que tem recursos, então deu todo um apoio para ela com relação ao ambiente, e isso trouxe uma motivação para ela. Ela falou assim: eu só estudo agora com as minhas amigas em casa também. Então, e é assim, um detalhe, né, que pode ser tão pequeno, né, mas que traz uma motivação importante. E voltando, Valéria, no que você perguntou, sim, eu acho o papel do tutor, assim, extremamente importante, e eu concordo 100% com o que você falou, que muitas vezes ele está pronto para ter alta da psicopedagogia, mas ele ainda precisa de um apoio para continuar a estudar. Aqui do meu lado a sensação é bem parecida. Eu acabei que tive muita experiência da clínica bem mais pelo Nani, né, ao final do meu processo. E concordo também com essa questão de que uma coisa é o professor particular, que tem um recorte diferente, né, até da conduta como um todo de um tutor, e acho que só quando a gente vai para essa prática é que de fato a gente consegue entender essas nuances e qual o alcance disso tudo, e como quando a gente tem também uma formação que nos permite, né, esse olhar para além, esse como o indivíduo aprende, por que ele não aprende certas coisas, tudo isso vai fazendo um eco, vai reverberando, mas reforço, eu acho que, revisitando o capítulo hoje mais cedo, eu acho que o meu trabalho, ele só foi, na maior parte dos casos, né, a maioria deles, meus atendimentos, eles eram em conjunto com o psicopedagogo que estava na clínica. Então, isso fazia muita diferença. Fazia muita diferença na minha prática e fazia diferença no resultado de consultório, porque a gente ia fazendo as trocas e percebendo, né, os saltos quantitativos e qualitativos que aquele indivíduo trazia nesse processo. Então, aconteceram casos, sim. O psicopedagogo também entender que, puxa, agora aqui a parte do trabalho psicopedagógico já está bem mais encaminhada, mas ainda precisa por um tempo em casa, e isso vai sendo, até para a família, né? Vai sendo trabalhado de uma maneira diferente, com um tempo cuidadoso, né? Como um todo. Então, eu concordo sim com esse olhar que falou. Fala, Fê. Eu queria saber uma coisa prática da experiência de vocês duas e aí quem mais quisesse colocar. Em média, quantas vezes por semana um tutor vai à casa de um cliente de vocês? Eu acho que assim, não, depende, porque assim, depende muito da necessidade daquele momento da criança, com relação à tutoria especificamente. Porque assim, tem criança que precisa de mais de uma vez, porque tem criança que tem uma defasagem grande em algumas matérias escolares, né? Em algumas das atividades, às vezes a criança tem muita dificuldade, por exemplo, em compreensão leitora, assim, é uma dificuldade, sei lá, generalizada, assim, né? As pessoas não sabem mais ler, na verdade, né? Então, compreensão leitora, e aí a compreensão leitora dificulta vários outros aprendizados, né? Porque, tipo, a criança vai ler uma matemática, ela não consegue entender o que está sendo pedido em matemática, né? Então, eu acho que depende. Realmente é você entender caso a caso. E eu acho também, arrisco dizer aqui também da minha experiência, Fê, que muitas vezes o psicopedagogo recomenda 2 vezes na semana, fala para a família, olha, do jeito que tá, precisa. Só que às vezes esse indivíduo ele já passa em atendimento psicopedagógico, às vezes fonoaudiológico, quando não psicológico e psiquiátrico. E esse indivíduo também precisa ter uma vida. Então, somando todos esses fatores, o que eu sinto? Quando chega a demanda para mim de 2 vezes na semana, de um psicopedagogo, eu até converso com a família, mas eu procuro não impor quando tem que ser 2 vezes. Eu normalmente converso para que seja uma, e se realmente está impossível, aí eu sento de novo, né, depois de algumas semanas, e pontuo, olha, está acontecendo isso, a gente tem esses fatos, como é que a gente pode se organizar? Alguém, então, aqui pode é, ajudar com que esse hábito, né, ele consiga sentar e fazer. Quando a família tem mais flexibilidade, e se não tem tantas demandas de outros atendimentos, muitas vezes acontece, mas o que eu tenho
total convicção em te dizer que, para além dos atendimentos, digamos, semanais, que eu diria que é uma média, pelo menos, véspera de prova fica parecendo que a gente é professor particular, porque daí dá um desespero, eles se desorganizam todos e a família fica muito preocupada, porque daí não se sente confortável em entrar. A questão do conteúdo, ele foi mudando, obviamente, ao longo dos anos, né? Então, por mais que a gente insista em dizer que a educação, por um lado, infelizmente, talvez, né, siga ainda padrões muito parecidos com o professor lá na frente, trazendo conteúdo, os alunos recebendo, a forma de calcular algumas coisas no Fundamental 1, o jeito de fazer as contas foi alterando. Então, tem famílias que preferem não, né, se intrometer com o receio de criar algum obstáculo maior do que já tem aquele indivíduo. Então, existe essa demanda para as vésperas das provas, ou para, né, uma semana antes, pelo menos. Então, semanal e próximas provas com maior intensidade. Conta, Janete. Eu pego muita criança com depressão, inclusive crianças que não vão para a escola, né? Então precisa dessa tutoria mais de uma vez por semana. E eu anotei aqui que vocês trouxeram, né? Da gente fazer uma rotina, tem que fazer as metas mensuráveis, relevantes, alcançáveis. Só que eu queria saber um pouco de vocês, assim, eu anotei também a palavra lúdico, né? Porque adolescente com depressão, lúdico, né? Lúdico com criança, ok. E adolescente com depressão, lúdico e 500 lições para fazer, e resumo, e comparar autores de filosofia, não sei o que lá. Como que vocês né? Tem tudo isso porque a gente falando assim, é super legal, né? Vamos colocar metas e aí vai ser muito legal. Mas com adolescente é tudo muito complicado. E aí tinha um menino que eu atendi que ele não queria nada. Ele não queria nada, né? E aí eu falava assim, mas o que tem de lição aí? Tem um negócio chato, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, vamos olhar, mas vamos ver. E aí eu acabava, até uma vez a psicóloga dele falou, Jane, feito é melhor do que bem feito. Eu falei, eu tô fazendo, a gente tá fazendo muito ali daquele jeito, né? Como é que tá fazendo? Tá fazendo. E ele queria mais era jogar, o negócio dele era jogar. E aí a gente volta para o lúdico, né? Mas aí eu ficava, ai, senhor, eu não fiz a lição de matemática, a gente não terminou geografia. Eu queria ver assim para vocês se também é isso, ou é só para mim. História eu não estou sabendo. Olha, eu acho que esse combo que você trouxe é um combo explosivo. Eu Aí eu tive pego a tanto. experiência de atender um exatamente assim, e foi até com contenção física, foi para mim uma lição de vida. Mas tinha todo um suporte, né, um apoio para além também, né, de uma psicopedagoga, tinha a família não queria medicamento, então estava um processo ali meio delicado. Um tempo depois começou o medicamento, mas era um quadro depressivo, era um quadro adolescente, era um quadro que só queria jogar jogo, e assim, é a sensação que eu tenho para te dizer que você deve passar no diário é todo de uma construção de pequenos passos, pequenos passos. Então, assim, é, não tinha lição, não tinha, daqui a pouco a gente entrava e hoje em dia com os recursos, né, de Google Classroom, de Teams, a gente vai acessando conforme a escola vai dando ferramenta, né, para a gente acessar. Então, uma coisa que eu faço muito com adolescente é estar perto da escola e pedir para ter esse acesso que está acontecendo, porque daí eu não tenho, não sei, não fiz, eu já chegava com, olha, mas eu estou sabendo que isso aqui aconteceu, como é que a gente vai trabalhar isso? Então, esse trabalho de bastidor em parceria com a escola e com a família me ajudou bastante. Uma coisa que adolescente, pelo menos no caso dos que eu tive a chance, né? Bastante conversa, assuntos em geral. Esse caso depressivo que eu peguei, que estava mais difícil, a gente avançou um pouco nos estudos, mas realmente foi mais um apoio de organização e reorganização dos processos. Então, eu nem entrei tanto em conteúdo, né, em olhar para isso. E tem horas que, assim, você vai sentir muita frustração, porque daí você não consegue olhar para essas metas e trabalhar da maneira tão organizada como a gente gostaria, mas daí é ser cuidadoso em também não estabelecer
para a circunstância que a gente está ali vivendo, algo muito acima do que seja possível ser feito. Então, tiveram dias de atendimento que eu saí muito frustrada, como eu imagino que aconteça com você, então toda a minha solidariedade, porque realmente é muito extenuante, é muito delicado, mas conforme você vai achando pequenos espaços, eu te asseguro que hoje é aquela história, né? Plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Quando você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, às vezes a gente nem vai ver essa colheita, porque com o passar do tempo, isso vai reverberando naquele indivíduo. Então, tiveram sessões que a gente jogou Uno, claro que tiveram sessões que eu falei, olha, hoje só Uno, se você sentar e fizer o seu resumo, como é que a gente pode pensar juntos? Quer desenhar o que você está lendo, né? Tiveram circunstâncias com o adolescente que eu li para ele fazer a resenha, né? Às vezes, né, depender do quadro, a gente vai realmente. O lúdico na Uhum. adolescência está muito conectado com o que traz aquele indivíduo do que como a gente olha para uma criança com menos idade, né? Um pré-adolescente. Mas realmente tem que ter uma lista de recursos e muito recurso emocional, né? Eu acho que tem que ter ali É. no E o cotidiano. momento de lazer, né, Irene? Assim, o momento de É, lazer é fundamental. Fundamental, e porque assim, é aquela parte a consequência tem que ser prazerosa para ele. Então, é fundamental, assim, ter um momento de lazer de coisas que ele goste de fazer. De repente, a gente está com o saco na lua, daquele jogo chato, que a gente nem sabe jogar direito, mas a gente vai reservar ali 5 minutos para jogar com a criança, para falar de futebol, sei lá o quê, mas assim, esse momento é muito importante, o momento de lazer para gerar uma consequência positiva, assim, é muito importante. É bem difícil. Com é. adolescente é mais difícil ainda, obviamente, muito mais difícil do que com criança, mas realmente é saber assim entender, né, o que ele gosta para você pegar esse gancho e te fazer conduzir de uma forma um pouco mais tranquila o que precisa ser conduzido, né? Eu acho que isso que a Márcia trouxe, que ela fala da parte lúdica dessa recompensa, muitos dos psicopedagogos com os quais eu atuei diziam isso, que a gente precisa dividir o nosso tempo de atendimento, de tutoria. Hoje em dia não são todos os casos que eu faço isso, tá? No início eu fazia muito, eu era muito certinha, assim, sentar, planejar o dia, né? E no final, os 5, 10 minutos de uma atividade lúdica. Quando acontece isso e a criança acaba entendendo, ou o adolescente, existe um mecanismo ali que também vai predispondo. Eu sei que eu vou ter esse momento de atividade, de brincadeira, de ao fim. Então, a depender do caso que você sinta a necessidade, vão ter sessões que você vai perceber que talvez seja necessário até estender um pouquinho, né, esse tempo em alguns momentos, mas que daí você vai dosar em outras circunstâncias. Então, não sei se a gente respondeu totalmente nessa pergunta, mas é muito desafiador mesmo. É um momento, né, do quadro, ainda mais de depressão delicado. Obrigada, Jane, pela pergunta. Emília, fica à vontade. A gente chega, então, para uma tutoria e tenta organizar o horário, as atividades, tudo com o adolescente ou a criança. Só que a família é extremamente desorganizada. Você organiza a família por completo, inclusive mãe sai, pai não está, a empregada vem trazer sorvete no meio da tutoria, e assim, esse adolescente ou essa criança está em atendimento psicopedagógico. A psicopedagoga indicou você para uma tutoria, ou seja, é uma coisa que a psicopedagoga não está vendo, como é a família. Muitas vezes chega o pai, a mãe na frente da psicopedagoga, não, fazemos tudo, não, nos importamos, e etc. Só que o que você vê é outra coisa. Eu não sei se a gente pode passar por cima dessas coisas da vida pessoal da família
Ou seja, se você passa por cima da psicopedagoga, que está com ele, ou a psicóloga, e começa a tentar mudar a família, entendeu? Porque você está lá como tutora do adolescente ou da, da criança, entendeu? É isso que eu queria saber. Até que ponto você pega essa responsabilidade para você, sem antes consultar a sua psicopedagoga que te indicou, né? Eu não sei até que ponto você pode fazer isso, porque eu acho que aí fica uma situação, no meu caso, né? Eu não sei se fica uma situação chata de você estar interferindo por algum motivo, e de repente a família nem gosta, e vai chegar na psicopedagoga e falar assim, mas ó, ela está se intrometendo no quarto da minha filha, e não sei o quê, da minha família, etc. e tal. Então, como vocês têm feito bastante tutoria e se vocês já pegaram algum imbróglio desse tipo, entendeu? Família extremamente desorganizada, fazendo uma porção de coisas que realmente não cabe a você tentar consertar o rumo da família, eu sei lá. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Emília, eu acho que assim, obrigada pela sua contribuição. Eu acho que é igualmente desafiador quando a gente identifica famílias, vamos chamar disfuncionais no sentido de isso, não tem Sim, regra, qualquer. Você começa a atender, entra a filha caçula, entra o filho mais isso, velho, alguém pergunta cadê a roupa, enfim, você está naquele seio familiar, naquela dinâmica, né? isso, é, Tem duas questões que eu diria para você. Quando você está em equipe, ou seja, tem mais alguém com você no caso, eu, por princípio e ética, não ajo sozinha, tá? Eu uhum, volto, discuto, converso, a gente pensa no como. Isso tem que ter muito cuidado mesmo. Eu acho que o caso que a Márcia trouxe talvez tenha sido um caso em que ela estava atuando só ela, né? Às Isso, vezes pode ter é, sido isso. isso. E aí, sim, eu acho que você precisa se sentir confortável e achar a melhor maneira de convidar aquela família para aquela reflexão, porque também é você estar fazendo uma interferência, uma intervenção naquele espaço. Mas, isso, se você não perde de vista o seu objetivo, que é trazer uma melhora, no caso, do ambiente, que vai auxiliar no processo de desenvolvimento e da aprendizagem do indivíduo, você tem e pode estar segura de que a sua sugestão, claro, com todo o cuidado que precisa ser tomado, né, vai estar sim, com o melhor intento, né? Porque você quer, na verdade, sugerir que aquela pessoa, que aquele adolescente que está sendo acompanhado por você se beneficie dessa melhoria. O que pode acontecer, às vezes, é você pegar uma família que a Márcia comentou aqui que havia circunstâncias financeiras favoráveis de fazer a troca. Podia ser um caso que não fosse, mas você pode fazer também sugestões, sabendo que é esse uma circunstância, que sejam menos impactantes financeiramente, isso, mas que possam gerar o mesmo resultado, né, no sentido de cuidar dos uhum, pontos. E daí, no caso específico de atrapalhar a sua dinâmica de trabalho, para além de sugestões de alteração do ambiente, aí é, sim é fundamental para que um trabalho possa ser feito com todo o cuidado que precisa, que alguns ajustes sejam combinados desde o início. Então, se a Exatamente. pessoa precisa que tenha até um lanche no decorrer do processo, porque algo pode se justificar ali, né, no processo, talvez não sempre, uma vez ou outra, mas isso precisa é, ser combinado, acordado, porque toda vez que você abre uma porta, que aí a pessoa se leva um tempo para focar e ela estava focada, a porta abre, chega o lanche, você é, perdeu todo aquele tempo de construção. Então, alguns isso, acordos, eu brinco, né, que o combinado não sai caro nem barato, tá ali, tá não, combinado. Então, você E vai. eles são fundamentais, né, para o andamento é, do trabalho, né? É isso. fundamental. Exato. Por isso que a gente recorre à psicopedagoga. Você pede ajuda, pelo amor de Deus, Sim. porque é complicado isso, não é? E Mas aí essa é, comunicação ela precisa ser casada, exatamente, porque daí é um É, reforço, isso. né? E a parceria. Então, acho que essa equipe, quando é Uhum, multidisciplinar e você tem outros atores, todos precisam ser comunicados e estar alinhados, né? Eu acho que é é. fundamental. isso.
E até como verdade. psicopedagoga, que era o caso que eu estava atuando com essa criança, mas falando de um outro caso, eu fui voluntária no Instituto Rainha da Paz, lá em Santana do Parnaíba, que são famílias de extrema vulnerabilidade, e eu estava atendendo uma menina, a coisa mais querida do mundo, e ela tem dislexia. Só que, assim, a família é muito pobre mesmo, assim, tipo, sem recurso nenhum. E aí eu falei para ela, eu queria ver uma foto da sua casa, posso ver uma foto da sua casa? Aí ela, sim, a mãe, tá? Aí ela, claro, eu trago para você. Então, tipo, uma casa muito simples, com poucas coisas e tal. Aí a gente criou juntas uma mesinha que o pai ia Ai, fazer para a filha ter um cantinho perto da parede, e a que gente fez até um graça. quadrinho e tal, para que ela tivesse um lugar para estudar. Mas, assim, era uma família participativa, mesmo com toda a simplicidade. Agora, quando a família não é participativa, Emília, assim, eu, como psicopedagoga, se o combinado não seguir, eu não atendo. Assim, radicalmente falando, tá? Porque senão o seu trabalho nunca vai surgir efeito, os pais nunca vão estar satisfeitos e a criança nunca vai aprender o que precisa ser aprendido. É Então, assim, verdade. realmente a psicopedagoga tem que auxiliar e fazer que as coisas aconteçam mesmo. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada a você. Vi, Eu achei tão rico e eu acho que a prática da tutoria pode ter um efeito até no olhar do psicopedagogo. Eu digo assim, nem sempre um psicopedagogo tem uma parceria com uma tutoria. Às vezes você atende uma criança e não tem um tutor ali. Mas eu fiquei impressionada como é que esse olhar que eu estou vendo aqui, como é que esse lugar e que esse caminho aponta caminhos para a nossa prática psicopedagógica, independente de existir ou não um tutor. Então, eu achei assim que precisa ter essa troca e essa conversa, porque eu estou achando muito rico, porque tem coisas que a gente não faz como psicopedagogo, mas quando não existe um tutor em casa, a gente precisa ter algumas ferramentas, algumas maneiras de ter, de chegar mais próximo dessa casa, né? Pelas coisas que vocês trouxeram, eu acho que às vezes, né, a gente tem alguns sinais, a gente tem ali uma sinalização de como funciona essa casa, que às vezes fica tão fechada ali. Então, eu achei assim, nós vamos precisar conversar mais, bem mais. Aí eu pensei a mesma coisa como fono. Várias ideias e várias coisas, né? Porque como fono eu até indico tutores, mas eu acho que não com a mesma proximidade. Mas tive a mesma impressão que você, Virgínia. Acho que a gente pode aproveitar muitas ideias, né? Muitas coisas. é muito especial. Eu acho que é um presente quando você tem esse papel, né, de ser ponte e que eu acho que é enriquecedor ter as trocas, ter esses olhares são complementares. Então, eu acho que é um papel que dá essa oportunidade. Eu acho que para além dessa fala que você trouxe mesmo, de que às vezes a gente, quanto está como um clínico psicopedagógico ou fonoaudiológico, não importa, né? E você às vezes não tem esse braço extra, que é que pode ser feito, pensado, né, e trazido de prática, mesmo no consultório, né, quando a gente acha essas brechas e consegue trazer do indivíduo o que ele faz, eu brinco que essa coisa de quanto mais a gente conhece quem está ali conosco, facilita demais o processo. Então, não só do aprender, no sentido de como aprende, porque não aprende, mas quais são seus sonhos, quais são seus interesses, né? O que que faz os olhos brilharem. Então, tudo isso são canais que você vai criando e construindo laços que, justamente, né? O nosso papel enquanto psicopedagogos é buscar essa vinculação. Então, eu acho que é fundamental que a gente entenda quem é nosso interlocutor, não só direto no caso daí do aluno, né, criança ou adolescente, mas da família que muitas vezes Sim. está extremamente perdida. É, Então, é fundamental.
é uma conversa que vai além. Eu acho que é isso. Tem um papo aí bom, mas de todo jeito a gente agradece imensamente, pede desculpas por passar 5 minutinhos, mas foi muito gostoso estar aqui trocando com vocês e eu acho que a tutoria é isso, é um presente, né? É uma oportunidade da gente pensar em novas estratégias e criar caminhos e mecanismos para ajudar os alunos. Ó, antes de eu agradecer vocês, Márcia, você quer falar alguma coisa? Só queria agradecer também a oportunidade, é super gostoso, assim, a troca. Não, eu queria fazer uma propaganda, só da Valéria e da Maria Fernanda, no curso de compreensão leitora, que é muito bom, vale super a pena, me ajuda bastante nas intervenções que eu faço. Eu mesclo o que eu aprendi no Instituto Par com o que eu aprendi com vocês, e assim, gente, assim, o quanto a compreensão leitora, quando a criança aprende a ler, como muda a vida de uma criança, assim, é impressionante. Assim, eu tenho feito muita coisa voltada para a compreensão leitora, muito trabalho. Nossa, muito obrigada. Que delícia a gente receber o retorno. Assim, tô até emocionada, não esperava. Que bom, porque é isso que a Muito gente, bom. quando a gente cria um curso, é isso que a gente pensa, né? É Eu isso só aí. queria falar duas colocações antes, queria falar duas coisinhas antes de agradecer vocês. Primeiro, eu acho que é importante que a tutoria ela existe além do trabalho junto com o psicopedagogo, né? A gente falou muito dessa parceria, mas a tutoria ela tem um lugar que é só dela, que não precisa do trabalho do psicopedagogo, do apoio do psicopedagogo. Então, acho que isso é importante. Claro que quanto mais parcerias a gente tem, dependendo do caso, né, que a gente está atendendo, melhor. Mas ela vive sem, né, e o trabalho é tão bonito e tem tantos resultados também, além de ser uma parceria com o psicopedagogo. E uma coisa, quando a Jane falou que a psicóloga do menino adolescente falou, feito é melhor que bem feito, eu fiquei pensando nessas metas que vocês poderiam pôr como de curto prazo. Então, claro que a meta de longo prazo é que ele consiga se organizar ou que ele consiga estudar, mas o feito é melhor que bem feito. Essa meta, se ele não faz nada, a meta de curto prazo é que ele consiga terminar uma lição, nem que seja quase você fazendo para ele, mas que ele consiga estar ali e consiga chegar na aula e entregar a lição. Então, eu acho que isso é meta de curto prazo, né? E aí a gente vai tendo as metas de longo prazo. Não sei se eu falei certo, me corrijam, Irene e Márcia. Sim, e assim, eu amo essa frase, assim, eu sempre usei essa frase minha vida inteira. Eu trabalhei muitos anos com gestão de negócios, assim, de empresas pesadas internacionais. Então, assim, o feito, gente, é sempre melhor que o perfeito. Sempre melhor que o perfeito. Então, eu uso muito essa frase e uso muito no meu dia a dia, e isso melhora muito a autoestima da criança também. Agradeço, Márcia, agradeço, Irene, agradeço ao grupo que trouxe esse tema no nosso primeiro encontro. Foi uma noite ótima. Ah, Muito gente, muito obrigada a obrigada. todo mundo. E além de agradecer super a Márcia e a Irene, a gente gostaria mesmo de agradecer a todos, porque para ser conversa precisa ter bastante gente, precisa ter gente falando. Maravilha, gente. Muito obrigada, viu? Foi um prazer Obrigada. conhecê-las. Estamos à disposição.